Imagine um lugar em que a vida selvagem corre livre entre prédios abandonados, onde lobos caminham pelas ruas de uma cidade fantasma, onde cavalos selvagens galopam ao lado de escolas destruídas. E tudo isso no lugar mais radioativo que já existiu na Terra. Hoje você vai descobrir a verdade por trás dos animais de Chernobyl. E eu te garanto, o que aconteceu com eles é mais surpreendente do que você imagina. No dia 26 de abril de 1986, o mundo mudou para sempre. O que era para ser apenas mais um dia normal na usina nuclear de Chernobyl acabou se tornando o maior desastre nuclear da história. A explosão do reator 4 lançou na atmosfera uma quantidade gigantesca de radiação, contaminando cidades, florestas, rios e tudo ao redor. As autoridades evacuaram mais de 50 mil pessoas da cidade de Pripyat em poucas horas. Famílias deixaram casas, roupas, lembranças e também deixaram algo ainda mais doloroso: seus animais de estimação, cães, gatos, pássaros, todos ficaram para trás sem entender o que estava acontecendo. E enquanto os humanos fugiam, a região começava a se transformar em um dos ambientes mais estranhos, perigosos e misteriosos que já existiu. Mas o que aconteceu com todos esses animais? Eles morreram? Mutaram? Sobreviveram? Ou algo ainda mais inacreditável aconteceu? É isso que vamos descobrir agora. Os primeiros dias. Destruição total. As primeiras horas após a explosão foram um pesadelo para os animais que viviam perto do reator. Quando o reator explodiu, uma onda de radiação, 400 vezes maior que a de Hiroshima, atingiu tudo ao redor. Pássaros caíram mortos do céu. Animais domésticos agonizaram nas ruas. Cervos e roedores que viviam perto da usina morreram quase instantaneamente. A famosa Floresta Vermelha surgiu porque as árvores simplesmente queimaram de dentro para fora devido à radiação. A radiação era tão forte que alguns animais literalmente desintegravam tecidos internos enquanto continuavam vivos por alguns minutos. Foi brutal, silencioso e devastador. E isso foi só o começo. A evacuação humana e o destino cruel dos animais domésticos. Quando a população de Pripyat foi evacuada, os moradores foram informados que poderiam voltar em poucos dias. Por isso, muitos deixaram seus animais em casa com comida e água. Eles jamais voltaram. Dias depois, equipes militares foram enviadas para tratar a situação. E aqui entra uma parte muito triste da história. Para evitar que animais contaminados saíssem da área e espalhassem radiação, os militares receberam ordens para eliminar todos os animais domésticos restantes. Muitos cães correram atrás dos ônibus tentando seguir seus donos, sem saber que nunca mais os veriam. Gatos se esconderam em casas vazias, miando por alguém que não voltaria. Foi uma das partes mais dolorosas e menos faladas do desastre. 3. Os efeitos da radiação na natureza. Depois que a área se tornou uma zona de exclusão, a radiação continuou agindo por anos. Os efeitos nos animais foram variados e assustadores: mutações fatais em fetos, aves com asas deformadas, insetos sem olhos, roedores com tumores enormes, falhas reprodutivas em várias espécies. Mas diferente do que os filmes mostram, não surgiram monstros gigantes ou criaturas bizarras. A maioria das mutações que acontecem na natureza são tão severas que o animal não sobrevive muito tempo. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. 4. A natureza retorna. O ponto de virada. Com a ausência total de humanos, algo extraordinário aconteceu. A vida selvagem voltou com força total, sem caçadores, sem carros, sem desmatamento. A natureza começou a tomar tudo de volta, como se estivesse recuperando um território que sempre foi dela. Os primeiros a aparecer foram os javalis e cervos, que se alimentavam dos restos da vegetação irradiada, mas que, surpreendentemente, sobreviviam. Depois vieram os lobos, predadores que hoje são até 5 vezes mais numerosos na zona de exclusão do que em áreas comuns da região. As câmeras instaladas por cientistas começaram a registrar ursos imensos explorando casas abandonadas, linces caminhando entre prédios destruídos, águias pousando em estruturas metálicas enferrujadas, alces passeando por estradas que há décadas não vê em carros. Era como observar um planeta sem humanos. 5. Os cavalos de Przewalski, o renascimento de uma espécie quase extinta. Nos anos 90, cientistas introduziram na região os cavalos de Przewalski, uma espécie quase extinta. Eles escolheram Chernobyl porque ninguém morava ali. Era o habitat perfeito. E adivinha? Eles prosperaram. Hoje, esses cavalos galopam livres pela zona de exclusão, formando bandos que se multiplicam ano após ano. Cores fortes, corpos robustos, vida selvagem pura,
vivendo no lugar onde a humanidade menos esperava. 6. Os cães de Chernobyl, a linhagem que ninguém imaginava. E agora chegamos aos mais famosos, os cães de Chernobyl. Centenas deles vivem ali até hoje. São descendentes dos animais abandonados em 1986. Eles se adaptaram ao clima extremo, à radiação e à falta de humanos. Com o tempo, até mesmo seu DNA mudou. Cientistas descobriram que os cães da região desenvolveram características genéticas únicas, exclusivas daquela população isolada. É como se Chernobyl tivesse criado sua própria raça de cães selvagens. Elas se comportam de forma diferente, sobrevivem de forma diferente, e são, sem dúvida, um dos maiores legados vivos daquele desastre. 7. Os efeitos que ainda permanecem. Claro, a radiação ainda existe. Em alguns locais, especialmente perto do reator, ainda há tumores em roedores, deformações em pequenas aves, defeitos genéticos em insetos. Mas fora dessas áreas críticas, a vida se adaptou de maneiras impressionantes. A natureza sempre encontra um jeito. E se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo vídeos completos e cheios de curiosidades para você.